Olá, que tal? Tudo bem? Para você que acompanha o GuiaCast, eu sou o Rodilson Silva e trago para vocês hoje uma entrevista com Salvador Marino Neto, diretor de fábrica da Tetra Pak. O Salvador ele tem graduação em Engenharia pela Universidade de São Carlos, MBA pela INPG Business School, Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística pela Cranfield School of Management e Liderança pela Astrid Business School. Trabalhou em empresas como 3M, Electrolux, Latina Eletrodomésticos, Valeo e hoje atua há quase 20 anos na Tetra Pak, tendo como posição atual a diretoria fabril. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, Salvador. Muito obrigado, Rodilson. É um prazer estar falando com você e com seus ouvintes. Na verdade, é uma honra. Fico agradecido pela oportunidade. Salvador, o nosso contato foi intermediado aí pela Dialogia Eventos, mediante o 5º Fórum de Manufatura, que teve de ser adiado devido aí ao surto do coronavírus, em que você é um dos palestrantes do evento, onde você iria falar sobre o tema Smart Factory, atrelado a um robusto programa de excelência operacional, WCM, que é o World Class Manufacturing, ou seja, manufatura de classe mundial. Você poderia nos dar um pequeno overview sobre esse tema para que os ouvintes possam desfrutar um pouco do que será abordado no 5º Fórum de Manufatura? Claro. Bem, Rodilson, nós temos na Tetra Pak um programa muito interessante de digitalização, para promover a digitalização na nossa empresa. E nós dividimos esse programa de digitalização de uma forma lógica. Para as nossas fábricas, nós chamamos de Smart Factory, que são todas as iniciativas de digitalização que nós temos nas nossas unidades produtivas. Nós também temos um outro fonte de trabalho que a gente chama de Smart Services, que é toda a digitalização levada para os nossos clientes através de soluções inovadoras. E depois nós temos uma terceira frente, se é assim que eu posso dizer, que se chama Smart Package, que é trazer a conectividade do consumidor com a embalagem, trazer a digitalização, essa conexão através da nossa embalagem. Afinal de contas, cada embalagem é um elemento potencial de comunicação com os consumidores. Então, quando a gente fala de Smart Factory, nós estamos falando de como nós estamos trazendo para a Tetra Pak, para as plantas produtivas da Tetra Pak, essas tecnologias novas, inovadoras, disruptivas, para nos auxiliar. Ao mesmo tempo que nós temos um programa de melhoria contínua fundamentado na filosofia TPM, Total Productive Maintenance, e que nós chamamos de WCM, World Class Manufacturing. E o WCM na Tetra Pak já completou em março 20 anos aqui na unidade de Montemor, bastante enraizado, com bastante resultados. E o que nós pretendemos explorar no fórum é como é que nós atrelamos um programa bastante robusto e já há 20 anos na empresa com toda essa tecnologia nova que nós temos visto aparecer e que também se chamam de Indústria 4.0. Excelente. E minha primeira pergunta aí para você é como o coronavírus, né, que está parando aí a indústria, como que está afetando a manufatura da Tetra Pak? Bom, eu diria para você o seguinte, que a Tetra Pak, ela está muito focada nesse evento que eu diria sem precedentes e que nós estamos trabalhando com duas prioridades nesse momento. Uma é garantir a saúde e a segurança dos nossos colaboradores, clientes, consumidores e todos os interessados, né? Por outro lado, nós também temos como prioridade ajudar os nossos clientes a manter o abastecimento ininterrupto de alimentos. Porque a Tetra Pak, ela é uma empresa de bastante presença nesse setor de alimentos e bebidas. Somos um importante player, eu diria, e nós temos que garantir não só as embalagens para os alimentos continuem sendo fornecidas, mas também que as plantas dos clientes que rodam com nossos equipamentos também continuem a rodar. Então, eu diria que esse é o nosso desafio. Nossas fábricas estão hoje rodando em pleno vapor, 24 horas, 7 dias por semana, porque o consumo de alimento tem aumentado, principalmente as famílias em casa e não tendo oportunidade de comer fora, em restaurantes e bares. Então, tem acrescido essa demanda por nossos produtos, até porque eles são mais fáceis de se armazenarem e protegem o alimento de forma segura. Uma coisa importante, né, uma vez que as empresas precisam balancear entre atender o cliente, quer seja empresa ou consumidor final, e ainda também ter a proteção da vida, né, daqueles que estão tendo que trabalhar, qual é a equação para ter o balance entre continuar produzindo e proteger a vida daqueles que lá estão produzindo? Exato, essa é uma tarefa desafiadora.
nós temos, já faz boas semanas, estabelecido um comitê de crise aqui no Brasil, que está alinhado com o comitê de crise nossa região Américas e também com o comitê de crise global, onde nós trocamos informações, seguimos procedimentos estabelecidos. Hoje, nós temos a grande maioria dos funcionários que podem trabalhar em home office, estão trabalhando em home office. E por que isso? Né? Não só preservando aqueles que podem ficar em casa, mas também reduzindo e muito a população de funcionários dentro das nossas fábricas. Isso nos permite, por exemplo, um distanciamento muito grande entre as pessoas quando elas utilizam o nosso refeitório, permite também um número menor de pessoas sendo transportadas em nossos ônibus fretados. Não são ônibus do transporte urbano, nós temos linhas fretadas, então aonde a gente ainda tem um número de pessoas sendo transportadas pelos fretados, nós temos aumentado o número de veículos ou o tamanho do veículo para permitir um espaçamento. Como eu disse, no nosso restaurante, então a gente tem tomado várias medidas de higiene e com um número bastante reduzido, já que todo o administrativo e outras áreas não está na fábrica, isso fica bastante... é melhor para proteger quem está trabalhando. Mas isso não é tudo. Nós já temos práticas de higiene porque nós somos um elemento importante na indústria do alimento. Então, reforçamos todas essas práticas de higiene e de saúde. Nós temos em cada ponto de máquina para permitir na troca de turno que a gente faça a limpeza com um agente desinfetante, um álcool gel. Ou seja, tem uma série de medidas que estão sendo feitas. Nosso corpo de saúde, segurança e recursos humanos tem atuado muito próximo e presente. E, naturalmente, a comunicação e a transparência com o nosso time é muito grande para que eles entendam o papel deles, a importância deles, e acredito que hoje todos estão muito bem engajados nessa função de manter a fábrica para suprir os nossos clientes. Em sua opinião, como que se pode usar essa situação atual em que as empresas precisam se reinventar com o objetivo de implementar futuras inovações? Olha, nós estamos aprendendo muito com isso, né? Primeiro que essa crise está forçando as pessoas a aprenderem a trabalhar remotamente, utilizando recursos que antigamente poucos utilizavam, né? Isso tem ajudado muito. Nós hoje fazemos reuniões diárias de produção usando recursos remotos, né? Não temos mais colocado pessoas em salas ou juntas, próximas uma das outras, para se fazer, por exemplo, uma passagem de turno. Isso é feito de uma maneira muito mais otimizada, usando os recursos que a gente tem. E muitos dos recursos que nos traz informação de como anda a produção, para o gerenciamento, para a gestão, também estão sendo muito mais utilizados e explorados hoje. Muito bom. Agora, se falando exatamente de manufatura, né? Você aí é responsável pela fábrica da Tetra Pak de Montemor, que possui cerca de 400 funcionários, se eu não estou desatualizado com esses números. Você detém aí o Advanced Special Award, né, do Instituto Japonês de Manutenção de Plantas, ISO 9001, ISO 14001, OSHA 18001, FDA, etc. E para ser capaz de atingir todas essas certificações, fica claro que é necessário, né, um sistema de qualidade, principalmente TPM bem estabelecidos, a fim de garantir as recertificações ou tudo que for necessário, né, para ter as boas práticas dentro desse cotidiano de manufatura. Você falou aí que tem as ferramentas relacionadas a Smart Factory, Smart Services, Smart Packages. Além dessas ferramentas, né, que outras ferramentas vocês têm em prática que garante aí esses resultados aí tão importantes e relevantes para a indústria de manufatura e para a Tetra Pak? Perfeito. Bom, como você disse, nós temos várias certificações, mas uma forma de garantir o atingimento de performance é trabalhar com o nosso sistema chamado World Class Manufacturing. Uhum. Até ultimamente chamamos de World Class Management, porque ele amplia não só dentro da manufatura, mas em tudo que a gente faz. Então nós temos 10 pilares estabelecidos dentro do World Class Manufacturing, que vão desde a gestão da manutenção planejada, o desenvolvimento da autonomia das pessoas através da manutenção autônoma, que é outro pilar da qualidade, onde a gente tem um sistema de qualidade propriamente dito bem estabelecido, mas nós temos um pilar de educação e treinamento, um pilar de segurança e saúde, um pilar de meio ambiente, um pilar focando nos custos, um pilar focando no gerenciamento antecipado de projetos, que a gente chama de Early Management. Temos um pilar olhando basicamente para as questões logísticas e de integração da cadeia do supply chain, não só da manufatura. E temos um pilar administrativo que chamamos de Office, que também
ajuda com a implementação dessas práticas dentro do ambiente administrativo. Esses pilares dentro dessa estrutura de WCM, ela nos permite essa melhoria contínua em todas as frentes. Dia 2 de março, nós completamos 20 anos de uma jornada de WCM na fábrica de Montemor, com resultados bastante expressivos, né? E além de um WCM bastante robusto, eu diria, bastante enraizado, fazendo parte da cultura das nossas pessoas, eu adicionaria aí a algumas tecnologias que nós estamos trazendo com o advento da indústria 4.0. Então, estamos procurando implementar o Statistical Process Control, o controle estatístico de processo online e eletrônico. Isso é uma ferramenta que nos tem ajudado bastante. Temos trabalhado em algumas frentes de utilizar o controle da manutenção por condições, né? O Condition-Based Maintenance, a gente faz através do monitoramento online de vários parâmetros dos equipamentos. Estamos incorporando alguns conceitos de inteligência artificial na detecção de potenciais defeitos de fabricação e, com isso, aumentando a eficácia da retirada de qualquer eventual defeito. Então, nós temos aplicado diversas formas em diversas áreas. Eu diria que, recentemente, a própria manufatura aditiva, através de impressoras 3D, tem nos ajudado em componentes para nossas máquinas da fábrica de Canudos, onde a gente tem equipamentos menores, de menor porte, e nos ajudado também. Então, eu diria que são várias coisas, né, que ajudam a Tetra Pak e a fábrica de Montemor a alcançar a excelência. Excelente. Hoje em dia, né, em manufatura, a gente sempre fala, né, em melhoria contínua, em ter atividades à prova de erro. Porém, eu gosto de uma frase do Elon Musk, que ele disse que a falha, ela é uma opção. Se as coisas não estão falhando, você não está inovando o suficiente. A minha pergunta para você você considera essa frase verdadeira, em sua opinião, aí, há muito tempo como manufatura? E se sim, por quê? Olha, eu tenho que dizer que sim, eu considero que a falha é uma opção. Eu não diria que, não falaria com as mesmas palavras do Elon Musk, mas aqui na Tetra Pak é parte da nossa cultura, né? A empresa, ela procura aprender com os erros e não punir o erro, né? Isso já é uma cultura de longa data da nossa empresa, uma empresa de origem sueca, e que nos permite buscar sempre alternativas sem ter o medo de errar. Temos que aprender, é óbvio que a gente procura, uma vez que errou, não errar novamente, mas o erro é algo que é permitivo e é parte do processo de inovação. Isso, então, como eu disse, não é só uma filosofia do Salvador, que também acredita nisso, mas parte da nossa cultura. E falando especificamente da fábrica de Montemor, é a fábrica mais antiga da Tetra Pak. Vamos completar 42 anos, inaugurada em 1978. É uma fábrica que, quando começou, e o Brasil ainda tinha uma proteção de mercado muito grande, ela foi buscar inovação. E inovação faz parte do DNA, eu diria, da fábrica de Montemor no grupo Tetra Pak. E isso, um dos nossos vice-presidentes de supply chain global esteve aqui conosco e reforçou isso. Montemor tem esse DNA e não pode perder esse DNA. Então, quando eu falo de inovação e um DNA da nossa fábrica, eu alio isso à cultura da empresa, que permite errar. Então, a resposta é: nós concordamos sim com o que o Elon Musk falou. Então, eu tinha até uma pergunta preparada, né, que eu ia perguntar como vocês estão se preparando para a indústria 4.0, transformação digital. Eu acho que a gente já falou bastante sobre esse assunto, fica claro, né, que a Tetra Pak ela é uma empresa referência dentro desse modelo de manufatura. A minha pergunta, então, sobre esse tema poderia ser, tem algum tipo de tecnologia ou algum assunto relacionado à indústria 4.0, transformação, inovação e assim por diante, que vocês pretendem implementar, que ainda não, é algo que não foi alcançado aí por esse processo de manufatura da Tetra Pak? Olha, Rodilson, sim, a gente vem buscando experimentar as novas tecnologias, mas eu queria te dar um exemplo que vem do que eu chamo não Smart Factory, mas Smart Services, porque a Tetra Pak no portfólio de produtos não tem só as embalagens, os canudinhos e as tampas, mas nós também fornecemos equipamentos que fazem o invase dos alimentos em nossas embalagens nos clientes, e também equipamentos que processam o alimento para que seja envasado, né? Então, nós hoje temos um portfólio muito grande de equipamentos instalados em várias plantas do cliente e que nós prestamos serviços.
Esses serviços podem ser desde o fornecimento de uma peça de reposição ou um serviço de manutenção. Ao longo do tempo, nós evoluímos isso a fazer contratos de manutenção, fornecimento de consultoria. Hoje nós temos até uma consultoria que implementa o WCM ou o TPM nas plantas dos clientes que têm o interesse. Às vezes eles visitam a nossa fábrica em Montemor, acham o projeto muito interessante, como a gente implantou, e às vezes pedem se nós poderíamos fazer isso na casa dos clientes. Então nós temos um serviço de consultoria que ajuda a implementação dessas metodologias. E aí nós levamos a tecnologia de digitalização de indústria 4.0 para serviços. Então eu te dou o exemplo de uma planta muito recente de um cliente no Rio Grande do Sul. Esse cliente se chama Santa Clara, é um laticínio, e ele inaugurou na metade de 2019 uma planta novinha na cidade de Casca, no Rio Grande do Sul. E nós fechamos um contrato com a Santa Clara que prevê o monitoramento diário de mais de 70 equipamentos, não só os equipamentos da Tetra Pak, mas todos os equipamentos da planta do cliente, e com a execução de mais de 1.200 eventos de manutenção planejada. Agora, nós utilizamos a tecnologia através de sensores e toda a análise dos dados da performance dos equipamentos para se antever e prever possíveis quebras e, com isso, garantir a performance da linha e da fábrica do cliente. Nós começamos isso em alguns clientes fazendo só da nossa linha, mas a planta da Santa Clara é a primeira no mundo que nós estabelecemos um contrato chamado Tetra Pak Plant Secure. É uma marca registrada de um contrato Tetra Pak que nós estamos fazendo com o cliente, o primeiro no mundo. E hoje essa planta é uma das mais eficientes do mundo, com uma taxa de produção 70% acima da média de mercado. Porque nós estamos fazendo esse contrato de manutenção e utilizando a tecnologia do começo ao fim, end-to-end. E isso nos dá muito orgulho e também traz uma satisfação muito grande para o cliente. Então é um exemplo de aplicação e que vai além da nossa fábrica, chega no cliente utilizando as tecnologias de indústria 4.0 para monitoramento remoto e medição online da performance dos equipamentos. E uma vez que todas essas tecnologias estão no seu devido lugar, com certeza elas geram um alto volume, né, de dados, alto volume de informações úteis, né, que melhoram ali toda a experiência da empresa. Como você consegue transformar, né, todos esses dados em algo que possa melhorar também a experiência do cliente, né, lá na ponta? Bom, você tem razão. Quando mais você automatiza e conecta os equipamentos, você tem uma coleta de dados enorme. E hoje nós temos investido na contratação de profissionais que possam fazer análise desses dados. Então, essas máquinas interligadas nos clientes, a gente tem um centro de coleta desses dados e que pode fazer toda a predição, mas nós também temos contratado profissionais localmente. Mesmo na fábrica, estamos iniciando uma pessoa na manutenção que não é um especialista em manutenção ou mecânica, ou eletrônica, ou mecatrônica, ou automação, mas é um especialista em dados para que a gente aprenda e cada vez mais se beneficie da inteligência e do uso desses dados, né? E como que isso beneficia? Beneficia primeiro porque a gente pode, para o cliente, trazer uma maior performance imediata, né? Redução de custos. Para o consumidor, eu diria, primeiro, a disponibilidade dos produtos com mais qualidade e, com certeza, isso é apreciado no final da cadeia, né? Com certeza. Uma das barreiras mais significativas, né, do crescimento liderado pela inovação é o envelhecimento da força de trabalho, né, uma vez que é difícil recrutar novas participantes, né, novas pessoas com as habilidades específicas de manufatura. Como que vocês lidam com essa contratação e principalmente retenção de talentos, uma vez que a mão de obra na manufatura é especializada? Ok, eu, Salvador Marino, pessoalmente, eu discordo de que o envelhecimento da força de trabalho seja uma dificuldade e vou te dizer por quê. Eu acredito muito na diversidade de gênero, diversidade de conhecimentos, e nós temos uma força de trabalho na Tetra Pak que tem uma baixa rotatividade e, portanto, uma longevidade. Então, eu tenho muita gente, bastante tempo de casa. Mas nós temos trazido jovens com programas de estágio, programas de trainees, jovens talentos e que estão se mesclando com esse pessoal mais antigo. E talvez por ser uma fábrica onde a gente tem um engajamento das pessoas muito grande, um reconhecimento dessa cultura de inovação, permissão do erro, um dos nossos valores
muito importante é a liberdade com responsabilidade. Então, nossos profissionais hoje mais antigos, eles são inovadores. Talvez não conheçam as tecnologias mais recentes. E trazendo um perfil de profissional jovem e tendo essa diversidade de gerações, a gente tem conseguido bons resultados, respeitando os mais velhos e ao mesmo tempo trazendo a juventude e fazendo eles trabalharem juntos. Então nós criamos comitês de indústria 4.0, comitê de inovação, e tem uma mescla, tem pessoas antigas e pessoas jovens, e com isso a gente acaba trazendo um estímulo para o jovem aprender com os mais velhos e com os mais velhos também aprenderem com os mais jovens em tecnologias novas. Então a gente tem sentido isso, não tem sido uma barreira para nós, felizmente, eu diria. É interessante, né? Porque eu até entrevistei há pouco tempo, né, no segundo congresso de Supply Chain, alguém que estava falando exatamente sobre o lema chamado intergeracionalidade, uma vez que as pessoas costumam chamar de conflito ali de gerações e a palavra correta é intergeracionalidade, levando em consideração, né, que a palavra conflito em si já gera um conflito entre as gerações. Isso é bastante interessante porque nesse tema é exatamente o que vocês já estão colocando em prática. É promover essa troca de informações entre gerações, fazer com que eles entendam através de programas que ambos podem contribuir, né, para o crescimento um do outro. Foi um tema bastante interessante, falando também sobre essa parte de mentoria reversa, né, alguém que está lá em cima, né, exatamente na cadeia hierárquica da empresa, mas que tem ali uma mentoria com alguém mais jovem. Então acho que é bastante interessante, né, e uma empresa que já está colocando isso em prática mostra quão visionária ela é em promover esse ambiente, né, de crescimento não só para a companhia, mas principalmente para os funcionários. É verdade, Rodilson. Eu diria, se me permite, que a gente tem que promover não só a diversidade, mas a inclusão. Diversidade é você ter as pessoas, mas inclusão é permitir que elas participem, né? E isso tem que começar com exemplo de cima. Eu mesmo, o ano passado, participei de um programa de mentoria reversa, onde uma jovem talento, uma moça de um outro país, do Panamá, de marketing, fez comigo uma mentoria reversa. Então eu era o mentee e ela o mentor. E isso para mim foi uma experiência super válida, porque mostra para a gente que é gestor e líder que nós também temos que trazer esse exemplo para dentro do chão de fábrica e tornar isso uma realidade entre as nossas equipes. Com certeza. A Tetra Pak, ela revolucionou nas vendas de produtos líquidos, reduzindo o custo de embalagem, densidade das embalagens, né, de tais produtos. E em se falando de logística verde, né, como vocês estão lidando aí em relação a esse processo de embalagem, logística reversa, descarte e assim por diante? Ótima pergunta, agradeço pela pergunta. A Tetra Pak, ela tem um foco muito grande na sustentabilidade. Na sustentabilidade, quando eu falo no seu conceito amplificado de sustentabilidade, e também preocupação em proteger as pessoas, proteger o futuro, né, proteger o alimento e também proteger o meio ambiente. Então a sustentabilidade de uma forma mais abrangente. E para nós, só para que você tenha como informação, hoje 82% dos materiais que compõem as embalagens, eles são de materiais renováveis. Tanto o papel, ele é 100% hoje certificado pelo FSC, Forest Stewardship Council, que garante que o papel vem de florestas manejadas de forma sustentável, reflorestamento de forma sustentável. E também, uma boa parte do polímero que nós usamos dentro de nossas embalagens, ele é proveniente da cana de açúcar, não mais do petróleo. Mas eu diria que não é só por essas iniciativas. Eu estava falando do FSC, mais de 98% das embalagens que os nossos clientes têm, eles já carregam esse selo FSC, que dá essa segurança, e o papel é a maior parte da nossa embalagem, né? Além disso, nós, em 2019, a Tetra Pak atingiu um volume de mais de 81 mil toneladas de embalagem pós-consumos reciclados, que representa mais de 31% de toda a produção de embalagem que nós fazemos. Então, nós investimos muito apoiando cooperativas de catadores, fazendo e promovendo a educação ambiental de várias formas, junto com os nossos clientes, em
escolas, em eventos culturais. E trabalhamos muito no desenvolvimento de tecnologia de reciclagem e também em aplicação dos materiais reciclados e muito, muito mais, né? Eu diria que temos essa visão até o fim da cadeia. Então, os nossos clientes também, nós ajudamos eles com práticas sustentáveis para que eles utilizem equipamentos que tenham menor consumo de água, de energia, de insumos, né? E até mesmo usando a tecnologia de ponta para automatizar processos e com isso reduzir perdas e ganho de eficiência. Então, a gente tem atuado de uma forma muito abrangente quando se trata de sustentabilidade. O lema da Tetra Pak, né, é protege o que é bom. Qual o significado desse lema aí para vocês? Ótima pergunta. Protege o que é bom. É algo que a Tetra Pak, como sendo um player importante no segmento de alimentos, né? A gente diz que proteger o que é bom é proteger o alimento. Então nós temos soluções que processam, que envasam os alimentos de forma inovadora e que garante que as pessoas tenham acesso a esses alimentos de forma segura, com qualidade em qualquer lugar do mundo. Então, claro, proteger o alimento é um dos principais, mas não é só isso, proteger as pessoas. Então, como a gente falou que temos a sustentabilidade, também somos socialmente responsáveis em tudo que fazemos, nós apoiamos as nossas comunidades onde operamos, apoiamos os nossos funcionários para que tenham oportunidade de crescimento e protegemos o futuro, de uma certa forma, com todos esses princípios de sustentabilidade, proteção e preservação do planeta. Então, isso é parte de nossa estratégia, dos nossos valores, é muito enraizado dentro da filosofia da Tetra Pak e que virou o nosso motto, né? Protege o que é bom. Essa foi minha última pergunta, né? Eu queria saber se tem algo que não falamos que você gostaria de finalizar ou acrescentar esse nosso bate-papo aqui no GuiaCast. Eu acho que nós abordamos bastante, né, a Tetra Pak como uma empresa que tem um foco muito forte em cliente, com uma visão de sustentabilidade muito grande, de proteção e com uma oferta que eu diria de começo ao fim, end-to-end, né, equipamentos, serviços para os nossos clientes. Agradeço a oportunidade, temos mais de 60 anos no país e acreditamos que queremos continuar aqui por muito tempo. Muito bem, hoje eu conversei com Salvador Marino Neto, diretor de fábrica da Tetra Pak. E não se esqueçam, o 5º Fórum de Manufatura foi adiado, mas você já pode escutar os palestrantes no GuiaCast como uma prévia do evento que vai acontecer ainda esse ano. Acesse forumdemanufatura.com.br/programa e se inscreva. E você também pode compartilhar esse episódio com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e também deixar um comentário ou avaliação em ratedespodcast.com/GuiaCast. Eu sou o Rodilson Silva com o Salvador Marino, que te envia um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.